Com 330 votos favoráveis e 104 votos contrários, a Câmara dos Deputados aprovou, na noite da última segunda-feira, o texto base da segunda parte da regulamentação da reforma tributária. 77 deputados se ausentaram dessa votação. De acordo com essa nova regulamentação da reforma tributária, fica instituído o Comitê Gestor do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS, Imposto Estadual, e o ISS, Imposto Municipal. O projeto também determina que haverá um tempo de transição para a cobrança do imposto do pecado, chamado imposto do pecado, que é o imposto seletivo sobre as bebidas açucaradas, entre 2027 e 2032, que será o ano de implementação do novo imposto. A partir do ano que vem, já começam os sistemas para adaptações e testes aos novos tributos, o que justificaria a urgência para aprovar o projeto ainda neste ano. Sobre esse assunto, nosso contato agora é com o deputado Capitão Alden. Deputado, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, primeira edição. Obrigado por nos atender. Eu que agradeço o chamado, satisfação enorme poder retornar a essa rádio e TV de grande audiência. Participam dessa entrevista Guta Pini e Berenice Leite, e eu faço a primeira pergunta para o senhor, que votou contrariamente a esse projeto, não é? Quais pontos no texto o senhor avalia que precisam ser modificados, deputado? Perfeito. Como você disse, a Câmara aprovou o PLP 108, que é uma das peças-chave da reforma tributária. Ele trata do funcionamento de um tal comitê gestor do novo imposto, que é chamado IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. Isso é burocracia? Claro, mas com impacto real no bolso dos estados, municípios e do contribuinte. E o que a reforma tem de positivo? Vamos ser justos. Ela propõe, obviamente, uma simplificação desse caos atual que é a tributação no Brasil. Isso é um manicômio tributário brasileiro que é indefensável. Hoje ninguém sabe exatamente quanto paga de imposto, então a unificação promete menos normas, menos litígio, menos custo para quem produz, fim da guerra fiscal entre os estados, e essa guerra de incentivos virou corrida para o fundo do poço, né? A reforma ela tenta pôr ordem nisso e criar regras mais claras, mais previsíveis, o que não aconteceu de fato, né? Ela promete uma transparência em tese. O imposto, por fora, deixa claro quanto o Estado está levando. Isso empodera o contribuinte se ele quiser reagir. Agora, a parte que ninguém gosta de falar, mas que é verdade. Existe aí, com essa proposta, uma centralização de poder em Brasília. Esse tal comitê gestor virou um super órgão com enorme poder sobre arrecadação e repartição de recursos. Tradução: menos autonomia para os estados e municípios. Então, quem manda, controla. Simples assim. Então, há um risco real de aumento da carga tributária e dizem a esquerda que a carga não vai subir, mas não existe uma trava constitucional muito clara, não há uma redução imediata e o histórico do Estado brasileiro é sempre de aumentar e nunca devolver recursos ou diminuir recursos. Então, promessa sem garantia, nós já sabemos que é conversa fiada. Então, há uma transição longa, confusa e cara. Nós teremos dois sistemas convivendo por anos. Então, isso significa insegurança jurídica, mais custo para empresas, impacto maior, justamente para quem é pequeno e não tem uma estrutura nem assessoria jurídica para poder, e contábil, para poder lidar com isso. Então, o Estado se organizou, mas o contribuinte não. Então, a reforma ela propõe melhorar a arrecadação do governo, mas não veio acompanhada de um corte sério de gastos, nem de uma reforma ampla administrativa. Ou seja, o Estado fica mais eficiente para cobrar, mas não para gastar melhor. Em resumo, e sem rodeio, a reforma ela resolve, pelo menos propõe-se a resolver problemas reais, especialmente essa bagunça tributária, mas concentra poder, cria riscos federativos e não garante imposto menor. Ou seja, é uma reforma pensada para o Estado funcionar melhor, não para o cidadão pagar menos impostos. Se não houver vigilância, o Brasil não terá um sistema mais justo, terá apenas um sistema mais eficiente para arrancar dinheiro daquele que produz. E isso, convenhamos, o Estado brasileiro já sabe muito bem fazer, já faz há muito tempo. Então, o PLP 108, ele, como eu disse, concentra poder, principalmente ao retirar a autonomia prática de estados e municípios e transferir decisões estratégicas para um órgão centralizado, com pouca ou nenhuma responsividade ao eleitor local, né? Portanto, isso deveria ser uma decisão das assembleias legislativas dos estados, dos próprios municípios, através das câmaras,
E ele vai concentrar tudo isso agora em Brasília, criando esse tal superórgão nacional, tal comitê gestor, que passa a administrar a arrecadação do IBS, definir regras operacionais, disciplinar a distribuição da receita, uniformizar interpretações que são muito vagas, são milhares de códigos e tributos que existem no Brasil. E hoje o município pode ajustar a sua política de ISS para atrair empresas. E como o IBS não pode mais, né, essa decisão vai sair do prefeito eleito, vai parar num colegiado técnico nacional. Então o poder local vira um mero poder burocrático. Então isso vai tender a tendência de esvaziamento da autonomia federativa. Estados e municípios continuam politicamente responsáveis, mas sem controle direto do principal imposto. Então, se a arrecadação cair ou houver atraso nesse repasse, o governador e prefeito, com certeza, irão levar a culpa por conta desse tal comitê gestor não responder de forma imediata. E isso vai, obviamente, resultar no eleitor, no cidadão insatisfeito, porque aqueles recursos não chegou ou atrasaram ou não foram direcionados para onde o eleitor e o cidadão gostaria que fosse direcionado aquele recurso. Nós temos noticiado com bastante frequência que nesse ano de 2025 tivemos aí uma arrecadação recorde, e mesmo assim, rombo fiscal na mira, né? O governo não tem, a gestão da Fazenda não tem conseguido atingir ali a meta, né? Muito pelo contrário, a inflação está acima da meta e bem acima da meta. Queria perguntar para o senhor o seguinte, na sua visão, deputado, um ponto desse projeto, né, o chamado imposto do pecado, na sua avaliação, ele pode abrir precedentes para novas taxações seletivas no futuro, ou seja, mais impostos? Não tenho dúvida disso. O que a gente tem visto, e a gente não pode deixar de falar, é que o governo tem se tornado realmente especialista em arrecadar, em criar mecanismos arrecadatórios, inclusive criando um sistema de inteligência artificial atrelado aos vários sistemas da Receita Federal e de outros órgãos de fiscalização e controle para rastrear mais e melhor esses recursos, fazendo cruzamento de dados, fazendo comparativos, fazendo consultas nacionais em bancos locais. Então o Estado ele tem realmente se estruturado para esse fim arrecadatório. Mas, como eu disse mais cedo, como você acabou de pontuar, nós temos um Estado inchado. São mais de 36 ministérios que tem um custo anual, cada um deles aí separado, de mais de R$1 bilhão, em média, cada ministério desse. Então, a gente tem visto hoje o Estado inchado, com super ministérios, e quando não se tem ministérios, secretarias ou pastas com equivalência a um ministério, com sua estrutura, com um montante de muitos funcionários, de muitos servidores, a maioria com cargos comissionados, portanto, de livre nomeação, dando brecha, dando espaço para que o governo ele possa, através dessas estruturas, encher de militância, encher de pessoas que não são técnicas, já que os cargos, na maioria das vezes, são por livre nomeação. Então, isso faz com que o Estado fique cada vez mais inchado. Então, ele tem, sim, apertado o cerco de um lado, aumentado a sua arrecadação, mas não tem, do outro lado, contido esses gastos. O governo tem gastado muito. Ele arrecada muito mais do que ele consegue fazer administração desses recursos. Então, termina que nós temos um poço sem fim, um poço sem fundo, praticamente. Você arrecada mais, arrecada cada vez mais, superávit, né? Mas ele gasta tanto com programas sociais, com benefícios, com Bolsa Família. Nós temos hoje mais da metade da população brasileira, quase 100 milhões de brasileiros que vivem, dependem diretamente de benefícios sociais. Né? E nós não temos aí nem 50 milhões de brasileiros que trabalham efetivamente com carteira assinada, trabalham de alguma forma, gerando algum tipo de riqueza, e que são cobrados e que são taxados. São esses 50 milhões de brasileiros ativos, né, entre CNPJs e CPFs que trabalham, e que daí é que vem essa receita que o governo federal retira para poder bancar esses benefícios sociais. Ou seja, nós temos visto cada vez mais o Estado inchado, com propostas cada vez mais populistas e sem ter onde tirar recursos. Então, ao invés do governo cortar da carne, diminuir cargos, diminuir salários, diminuindo a máquina do Estado,
para poder aí fazer uma gestão plena e sobrar dinheiro no caixa, para poder investir verdadeiramente em ações, em programas sociais que deem retorno minimamente, a gente vê cada vez mais o Estado, como eu disse, que arrecada muito mais, mas não consegue fazer a gestão qualificada desses recursos. E daí abre mão de criar mecanismos como esse e que tem ali entre linhas uma série de dispositivos que neste momento não estão claros, mas que no futuro abrirá sim brecha para aumento de impostos, ou pior, a criação de imposto sobre imposto de várias operações. Então, enquanto o mundo tem se organizado, enquanto países desenvolvidos têm se organizado para poder taxar menos possível o cidadão, intervir menos, cada vez menos na vida do cidadão, daquele que empreende, que gera riqueza, aqui a gente vê a lógica do contrário. Cada vez mais taxando as pessoas que produzem, mesmo aqueles pequenos produtores, aqueles pequenos comerciantes, e isso fará com que um dia a gente tenha aí um colapso na geração de renda, na geração de riquezas. E o que está acontecendo hoje? Várias empresas hoje, vários empresários de grandes empresas estão mandando seu capital para fora. Veja aí o Paraguai, que tem adotado políticas consistentes de redução de juros, redução de taxas, redução de impostos, atraindo, portanto, bilionários, inclusive brasileiros, que têm investido e buscado investir nesses países e outros países, como a Argentina, que têm oferecido realmente uma estrutura e mais segurança jurídica para que esse empresário possa investir ou fazer investimento do seu patrimônio naquele país. Deputado, quem faz a próxima pergunta para o senhor é a Berenice Leite. Capitão Alden, bom dia. Obrigada pela sua participação conosco aqui, deputado. Bom, ainda em relação a essa reforma tributária, né, vale destacar que quando se fala em reforma, a gente espera que seja algo bom, né, que seja para melhorar, mas não é o caso dessa reforma tributária apresentada pelo governo Lula, que, como o senhor bem destacou, centraliza poder, né, o controle do dinheiro, e essa não é a única pauta deles que tenta esse controle, né, tenta trazer tudo ali para as mãos do governo federal. Assim também tem acontecido com a segurança pública. Mas eu queria saber detalhes sobre esse comitê gestor que teria ali 54 conselheiros para administrar os recursos que vão agora para os estados e para os municípios. Quem que vai fazer parte desse comitê gestor? Já há ali um critério para escolher? Seriam representantes desses estados e municípios? O senhor tem essa informação para a gente? Porque é muito estranho, né, essa história de comitê gestor, enfim, centralização de poder. Olha, Berenice, você fez a pergunta que vale R$1 milhão ou mais. O Brasil, infelizmente, tem adotado uma política extremamente semelhante, extremamente similar, se não completamente igual, na sua essência e na sua forma de operar, de países totalitários. Então, a gente tem visto, mundo afora, políticas descentralizadas, que visam dar maior autonomia aos estados e municípios, ao próprio cidadão, ao próprio contribuinte. Trata esse contribuinte com respeito, né? Dá condições para que ele crie um ambiente favorável para que ele possa pagar impostos. Hoje, no Brasil, a gente vê a política totalmente contrária, de controle massivo, de criação de vários comitês, de vários grupos, de vários subgrupos. E quando você vai analisar, de fato, a promessa é que serão pessoas técnicas, pessoas altamente capacitadas e preparadas para tomar decisões que vão influenciar estados e municípios. Mas, na prática, o que é que nós temos visto desde que esse desgoverno tomou posse e, historicamente, nos outros governos, Lula e Dilma, concentração de poder, apadrinhamento nessa distribuição de cargos, que não são por pessoas técnicas, são sempre militantes, são sempre partidos políticos que ficam ali, obviamente, orbitando na esfera de poder, buscando abocanhar, buscando ali as tetas do Estado para poder colocar a sua militância, os seus deputados, aqueles que não venceram as eleições, que perderam por um motivo ou outro, ou porque estão respondendo a algum processo, precisam sair da vitrine, precisam se esconder em algum órgão desse estatal. Então, isso é assim que funciona a máquina estatal no Brasil e é assim que funciona no mundo inteiro em estados totalitários. Grandes estruturas, pouca fiscalização, poucos critérios
para se estabelecer quem irá fazer parte desses comitês. Então, Bolsonaro, quando deixou o cargo de presidente da República, ele foi muito claro ao anunciar e até palpitar possíveis nomes que iriam compor os atuais ministérios do governo descondenado. E grande parte deles ele acertou, né? Com um ou outro nome, ocupando algumas dessas pastas. E por que ele fez isso, essa comparação? Porque ele sabe que a prática deste desgoverno, desse Partido das Trevas e outros que orbitam ali em torno desses estados e partidos comunistas, é exatamente o mesmo modus operandi, é método. Apenas muda-se as pessoas, muda-se ali as figuras, mas os métodos, os mecanismos de controle, supercontrole, é o mesmo. Então, existe sim uma proposta de que esses cargos, essas funções serão ocupadas por pessoas técnicas qualificadas, inclusive com representações em cada estado e município, mas não está muito claro como é que vai funcionar isso. E se eles, de fato, terão a oportunidade de atuar ali como um conselho deliberativo ou apenas como um conselho consultivo. Eles vão ouvir, vão poder opinar por determinadas situações de como o recurso poderá ou não ser utilizado naquele estado ou município, mas eles terão poder de veto, eles terão autonomia para poder, inclusive, mudar o direcionamento desse tal comitê gestor, ou esse comitê gestor funcionará como mais um mecanismo de controle. Então, o governo federal, criando ali os seus aspones, criando ali os seus a sua máquina de controle e definição de para onde vai cada recurso, de que forma isso vai ser utilizado, ele, obviamente, vai optar por fazer o quê? Aqueles estados que são parceiros, que são partidos aliados, ele vai tratar bem. E os estados que, porventura, não tiverem nenhum alinhamento político-ideológico, ele vai travar, vai impedir a destinação de recursos, vai dificultar o envio de recursos, vai criar mecanismos para dizer, olha, eu não vou encaminhar o recurso porque faltou um documento, faltou dizer como é que vai ser usado, faltou isso, faltou aquilo. Então, ele vai criar mecanismos. Ou seja, resumindo, Berenice, ele criou um mecanismo para que o governador e prefeito possam ir a Brasília constantemente, beijar a mão do rei, do imperador, que vai definir como, de que forma esse recurso será empregado ou não. É isso, deputado. Olha, eu quero agradecer demais sua participação aqui conosco. Hoje é o último dia de trabalhos no Congresso Nacional, né? Então, que 2026 seja um ano melhor para nós, inclusive para o Congresso, que vem perdendo aí suas prerrogativas, né? A separação entre os poderes não vem sendo respeitada. Mas, olha, muito obrigada mesmo pelos esclarecimentos em torno da reforma tributária e parabéns pelo seu posicionamento tendo votado contra esse texto muito ruim, por sinal. Obrigada. Eu que agradeço, Berenice, agradeço a todos que direto e indiretamente estão te ajudando nesse processo de levar cada vez mais informação ao Brasil. É importante esse trabalho e, como eu disse e repito, são canais como este que precisam ser, sim, estimulados, que precisam, sim, ser fomentados e ajudados para continuar o seu trabalho. Aliás, em tempos de controle e censura, de perseguição daqueles que têm a coragem de falar, enquanto muitos aproveitam o conforto do silêncio, né? O oportunismo de falar ou não falar, ou de somente falar aquilo que lhe agrada ou que agrada determinado público. Nós temos feito diferente. Nós temos encarado os desafios, temos, a despeito dessa perseguição política que tem ocorrido, não somente contra parlamentares, mas setores da imprensa. E justamente hoje, que se fala tanto que Bolsonaro queria controlar, era ditador, era fascista, que ia fazer, que ia acontecer, e não fez nada disso. Justamente esse desgoverno que fala tanto em democracia, que fala tanto em soberania, este sim é que persegue, que quer fechar emissoras, que quer fechar rádios, que quer cancelar canais de transmissão, que quer calar o direito de opinião e a nossa liberdade de expressão. Então é contra tudo isso que a gente tem lutado diariamente, que nós lutamos no Congresso Nacional. Muita gente tem reclamado, tem dito que esse Congresso é frouxo, esse Congresso não faz nada, só tem blogueirinhos, só tem, como é que eles chamam, deputados, não sei como é que é o termo, dizendo que a gente só vive na rede social. Mas, veja, o nosso papel como parlamentar é de falar, seja na Câmara, seja no Senado, seja através das redes sociais ou dos vários canais de comunicação, nós temos que falar, mas não é só falar por falar. Nós não somente parlamos, nós, além de falar, de denunciar, nós fazemos requerimentos, encaminhamentos oficiais,
fazemos audiências públicas, chamamos ao Congresso, nas suas várias comissões temáticas, segurança pública, finanças e controle, fiscalização, direitos humanos, as várias comissões que nós temos a oportunidade hoje de compor como membros titulares ou temporários, ou até mesmo como presidentes, de usar aquele instrumento legislativo para poder fazer denúncias, chamar audiências públicas, fazer convocações. Esse ano, Berenice, você que está lá na Câmara o tempo inteiro sabe disso. Eu acho que grande parte das comissões que a direita teve a oportunidade de fazer parte como membro titular ou como reserva, nós usamos a nossa prerrogativa de função para convocar ministros. Olhe quantas vezes os ministros foram convocados das mais diferentes pastas. Olhe quantas CPIs nós protocolamos, quantas CPMIs nós participamos, quantos escândalos foram escancarados. Então, por mais que a direita hoje ele não tenha conseguido resultados efetivos que mudassem na prática a realidade dos fatos, mas nós denunciamos, fizemos o nosso papel. E tudo isso, só para finalizar, é um resumo claro de que a participação popular e o voto é importante. Não adianta cobrar de nós, da direita, dos nossos conservadores, ações contundentes. Vamos impeachment o ministro Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro, se nós não somos maioria, no Senado especialmente. Então, o voto, daquele voto passado, foi que resultou na eleição de um Congresso que está preso, que está amarrado, que está algemado, que troca o seu voto por emendas, que vota não baseado nas suas convicções ideológicas, nos seus princípios, mas por acordo de conveniência. É aquele isentão que votou, né? Aliás, que fez promessa de campanha dizendo que ia lutar pela liberdade, pelos direitos, por todos aqueles princípios que nós defendemos, e quando chega na hora de votar, vota contrariamente àquilo que ele defendeu. Então, o seu voto é importante. Então, você tem que eleger, sim, pessoas conservadoras, temos que dobrar a quantidade de parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara, para que eles possam verdadeiramente representar os nossos interesses e não interesses de grupos políticos ou de instituições que, ao invés de proteger a Constituição, rasgam diariamente. Então, eu queria agradecer mais uma vez o espaço e a oportunidade, desejar aos senhores um bom Natal, um próspero ano novo, que a gente vai trabalhar e vai seguir trabalhando em 2026 com coragem, com coerência, com determinação, enfrentando o sistema, corra o risco que corrermos.